Bem, hoje nós temos uma conversa bem séria, muito séria mesmo, e eu queria muita atenção, queria que você estivesse com o seu coração muito aberto para tudo que você vai ouvir. Queridos, não é difícil perceber que em alguns países, aonde o cristianismo foi muito forte, aonde um avivamento aconteceu, aonde a obra missionária foi muito incisiva, alguns países onde missionários foram levantados, onde pessoas foram motivadas a contribuir, inclusive para que missionários viessem para o Brasil falar de Jesus para a gente. Nesses países, duas coisas estão acontecendo com muita frequência. Primeira coisa que está acontecendo: igrejas que literalmente estão falindo. Você chega em algumas igrejas nos Estados Unidos, algumas igrejas na Europa, você encontra 20 velhinhos lá dentro, e um fala para o outro: quem morrer por último apaga a luz. Literal isso, literal, não estou exagerando não. Algumas igrejas, inclusive os templos já foram vendidos. Eu me lembro que em 2000 eu estava em Amsterdã, na Holanda, e nós estávamos passando por um restaurante que tinha sido uma igreja. E agora naquele restaurante você pedia o cardápio, e você pedia comida, você pedia bebida e você pedia droga, porque ela era liberado, maconha, algumas drogas. Então você pede: me vê uma porção de batata frita, vê uma cerveja e vê lá uns X gramas de maconha. Aí eles vêm e te servem na mesa. Um lugar que foi um local de adoração a Deus. Tem noção do que é isso? Alguns lugares que eram de culto a Deus, hoje são mesquitas muçulmanas. Então, uma coisa que está acontecendo é a falência de muitas igrejas. Vão acabar vendendo o templo, pega o dinheiro, faz lá não sei o que, doa não sei para onde, mas acaba a igreja. Uma segunda coisa que está acontecendo, não é difícil perceber, são igrejas lotadas, principalmente de jovens, principalmente motivados pela música. Grandes movimentos de música, aonde a juventude entra, canta, chora, se emociona, bota a mão para cima, é um negócio bonito de ver. Porém, quando eles saem de lá, a vida deles e a vida do jovem ímpio não tem muita diferença. A sexualidade é igual, deu vontade de transar, transa, não precisa casar, não precisa nada. Deu vontade de morar junto, mora. Depois desmora, desmora. E toca a vida. Deu vontade de beber, bebe de novo, mistura, enche a cara, volta meio trêbado para casa. Vamos comemorar? Vamos aonde? Na boate, mas antigamente não era. Antigamente, qual a desculpa que eles dão? Vocês são o quê? Religioso. Mas não tem problema não isso para boate? Não tem problema não, Você é servo de Deus, rapaz. Você é livre. Mas quando eu penso na boate, eu penso em um lugar assim, muita mulher bonita, roupa decotada, dançando e tal, na festa não. Não, na festa não, rapaz. Você é servo do Senhor, rapaz. Você é forte. Então eu sou forte. Agora eu sou forte. E é assim que acontece. Teve um pessoal de uma igreja forte que veio aqui, participou de uma programação com a gente. No último dia da programação, eles quiseram comemorar numa boate. Falei, aí o
Nossa liderança ficou meio sem graça. Falei, ô querido, a gente costuma comemorar assim, comendo uma pizza junto, rindo, brincando, a gente não costuma ir para boate comemorar não. Então, é um outro lado da moeda, é uma espiritualidade aonde cada um decide o que quer, e quando você critica, o que eles dizem? Você é religioso. Pronto. Então, eu vivo uma religiosidade de evento, uma religiosidade musical, uma religiosidade emocional, mas a minha vida eu conduzo pela minha vontade, pelos meus desejos, e é isso que prevalece. A Bíblia, no que afrontar isso, ela está desatualizada, é isso que eles dizem. E esse negócio está gerando muito problema. Por quê? Porque nós estamos tendo uma geração de crentes, tanto da igreja que está morrendo, quanto da igreja que cresce, não por causa de Cristo e da cruz, mas por causa apenas do efeito emocional, do efeito positivista que gera. Nós começamos a ter um bando de gente dentro da igreja sem experiência com Deus, um bando de gente sem a alegria da adoração no próprio quarto. Adorou aqui hoje, o rei está voltando aqui, mas se depender dele no quarto dele, o rei não vai voltar nunca. Nós estamos tendo uma geração que começa a não ter mais vontade de sacrificar. Tudo que é mais pesado, mais difícil, não, vou deixar para alguém, porque eu estou muito ocupado, eu tenho meus negócios, eu tenho minhas coisas, eu tenho isso. Então, o sacrifício, que é parte do Evangelho, afinal, Jesus deu a vida, começa a não ser parte da vida dessas pessoas. Nós começamos a ter pessoas que não dependem do Espírito Santo, e que não têm poder. Você não vê na vida da pessoa poder de Deus, você não vê a pessoa inflamada por Deus, mas você vê ele frequentando a igreja. Queridos, as pessoas só estão vivendo essa loucura nos relacionamentos, só estão se divorciando por qualquer coisa, só estão confundindo liberdade com libertinagem, só estão educando seus filhos para serem mais infelizes do que seus pais já são, que a verdade é essa. O que não deu certo para os pais, eles estão ensinando para os filhos. Esses pais que fizeram tudo o que quiseram, que transaram com todo mundo que quiseram, que aproveitaram tudo, por causa disso eles têm um monte de trauma, por causa disso eles tiveram um monte de problema, mas eles ensinam para os filhos esse caminho, que vai desgraçar a vida dos filhos igual a deles. Ah, pastor, eu vivi isso tudo e não desgastou minha vida. Parabéns, você é uma exceção. Sabe por que isso tudo está acontecendo? É porque está nos faltando amor e visão espiritual para mudar o rumo da sociedade. Ô gente, nossa cidade, nosso estado está dominado por facções criminosas, dominado por imoralidade, dominado por violência, dominado por gente corrupta nas agências públicas. Eu quero te perguntar, nós vamos perder para o diabo? É isso mesmo? O diabo vai prevalecer? O mundo vai prevalecer? Nós vamos entregar os pontos? É isso mesmo? A cidade vai continuar piorando? O estado vai continuar piorando? O Brasil vai piorar? Que história é essa? Nós temos o Deus vivo ou não temos? O diabo pode ganhar do nosso Deus? Então qual é o problema? Se o problema não é Deus, o problema é esse povo que Deus decidiu abençoar, nós. Meus queridos, a igreja precisa urgente de uma redescoberta do derramamento do Espírito Santo. A igreja precisa urgentemente renovar sua aliança com o Espírito Santo. E como faço todos os anos, no início do ano,
prego uma mensagem, vou pregar outros ao longo do ano, essencialmente falando do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos redescobrir o caminho da fé, o caminho da comunhão com Deus. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar a fazer com que os corruptos parem de ser. Nós vamos fazer com que os bandidos entreguem suas armas. Nós vamos fazer com que aquele traveco lá, que está lá na esquina sendo humilhado, sendo tratado como um lixo, prostituído, que ele fale: não, eu quero uma nova vida. Vai pegar os peitos, vai jogar fora, vai jogar o silicone do traseiro fora, vai jogar as roupas de mulher fora, vai ser uma pessoa feliz, sem prostituir-se ali. Nós temos que amá-lo, nós temos que zelar por eles, nós temos que oferecer um novo caminho para a sociedade. Nós podemos mudar a cidade. A cidade não pode piorar se tem um povo aqui que ama a Deus. Meu Deus do céu! E é por isso que eu quero ler com você sobre o dia do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. O que aconteceu na cidade. E o Espírito pode ser derramado nessa cidade. E olha o que pode acontecer aqui. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Atos 2, versículo 1 ao versículo 12. Irmãos, se o Espírito Santo tomar a cidade, imagina os empresários, tudo trabalhando com tranquilidade, trabalhando sem essa perseguição, sem ficar tendo que dar dinheiro para um e para outro, sem essas coisas todas de ser acharcado o tempo inteiro. Imagina os caras progredindo, gerando emprego, mais gente empregada, mais prosperidade, mais dinheiro circulando, mais alimentação saudável, mais gente fazendo exercício físico, cuidando da saúde emocional e física. Nossa, vai ser um mover na cidade. Nós somos a chave para isso. Agora olha o que diz o texto de Atos capítulo 2, no versículo 1, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Jesus sobe aos céus, mas dá um recado: discípulos, fiquem todos em Jerusalém, porque eu vou mandar o Espírito Santo. Eles falam: mas nós não queremos ficar sem o Senhor. Jesus fala: é necessário, porque eu estou aqui na terra e eu estou circunscrito a um corpo. Se eu estou na Judéia, eu não estou na Galiléia. Se eu estou em Cafarnaum, eu não estou em Samaria. Se eu estou em Samaria, eu não estou em Jerusalém. Mas quando eu subir aos céus,
nós mandaremos o Espírito Santo, o meu Espírito vai estar com você. Aonde tiver um crente orando, onde tiver um crente clamando, onde tiver um crente lendo a Bíblia, onde tiver um crente adorando, ali o meu Espírito vai estar se manifestando. Então agora nós vamos diluir a presença do Espírito para todo mundo. Onde tiver um servo de Deus, ali o Espírito Santo vai estar em ação. É muito melhor para vocês. Finalmente chega o dia, no meio da festa de Pentecoste, os judeus de tudo quanto é parte do mundo vêm para a festa. É a principal festa que acontece entre os judeus. Quando eles estão lá, de repente vem um vento do céu, um som do céu, eles são tomados pelo Espírito Santo de Deus, começam a falar em outras línguas. Não sabemos se eles estão falando em língua dos anjos ou se eles estão falando na própria língua deles. O fato é que quem os ouve, ouve na sua própria língua. Tem lá gente, imagina, chinês, japonês, tailandês, vietnamita, árabe, está todo mundo ali. Cada um ouve na sua própria língua, é isso que o texto está dizendo. Não está dizendo sobre o que cada um fala, diz o que cada um ouve. Cada um escuta no seu próprio idioma. Isso chamou a atenção demais. E eles chegaram para perto, o apóstolo Pedro prega um sermão, começa no versículo 14, vai até o versículo 41. No versículo 41 diz que 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas no mesmo dia. Que mover, imagina a cidade. Imagina que a cidade é só a Barra da Tijuca. Imagina, agora imagina que no meio da cidade, 3.000 pessoas estão sendo batizadas ao mesmo tempo, do outro lado gente de joelho orando, do outro lado gente adorando, do outro lado gente cantando, e os batismos comendo solto, chama a atenção da cidade inteira. Foi o que aconteceu em Jerusalém. Irmãos, nós estamos aqui para sacudir a cidade, nós estamos aqui para impactar a cidade, nós estamos aqui, e eu estou pregando o sermão que eu pregava lá atrás, lá no Rio Mar. É isso que eu falava lá. Nós vamos mudar a cidade. E nós temos que crer nisso. Agora, se nós queremos essa presença manifesta do Espírito Santo na cidade, precisamos entender algumas coisas. O que podemos entender sobre a presença manifesta do Espírito Santo numa cidade? Primeiro, a presença manifesta do Espírito Santo é decreto do céu. É decreto do céu. Olha o que diz o versículo 2: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Veio do céu, não foi algo produzido pelos homens, não foi manipulação emocional, não foi uma música especial, não foi um mantra que inventaram para mexer com os horizontes emocionais das pessoas, não foi um sistema de uso de neurolinguística, não. O que aconteceu foi que do céu, houve um decreto do céu, e de repente veio sobre eles o Espírito Santo. Meus amados irmãos, talvez alguém diga: pastor, então nós não temos nada que podemos fazer? Nós podemos. O Espírito Santo é como um vento, nós podemos içar a nossa vela, mas só quem pode soprar é Deus. A gente issa a nossa vela, a gente ora, lê a Bíblia, busca a Deus, a gente vive em comunhão na igreja, a gente deixa o pecado, a gente foge dos gatilhos que nos movem ao pecado, e então Deus vai vendo e fala assim: vou soprar ali, vou soprar porque ali tem vela para o barco ir para longe, para o barco levar a minha palavra para longe, para o barco levar a minha mensagem para longe, para o meu barco parar nos portos onde há necessidade de se ouvir do meu poder. Meus amados irmãos, olha o que diz o texto vai dizer que veio do céu um som, não foi gritaria dos homens, não foi sistema de vozes dos homens, não,
O som veio do céu. Veio do céu. E diz mais, olha, versículo 2: veio do céu um som como de um vento muito forte. Vento é um dos símbolos do Espírito Santo. O vento significa principalmente o quê? Liberdade. O vento vem, ninguém sabe de onde, e o vento vem e vai para onde ele quiser, ninguém manda nele. Teve gente que tentou armazenar o vento, mas não é possível. Vocês são espertos, hein? Vocês pegam as piadas, hein? Gente, não tem, o vento é livre, ou seja, é o Espírito que determina. Quando eu vejo alguém dizendo, semana do avivamento, eu garanto, vai ter avivamento, o Espírito Santo vai fazer, eu falo, ó, você está com fé, mas assim, você não garante, porque vem do céu, não vem de um homem, não vem de uma igreja. O que nós estamos querendo vem do céu, gente. Nós não queremos coisa produzida por homem, porque coisa produzida por homem, quando passa o efeito, vai embora. Quando passa aquela emoção, quando passa aquele ambiente, passou, todo mundo vira incrédulo de novo, bandido de novo, safado de novo, egoísta de novo, vaidoso de novo. Nós queremos uma coisa sustentável, um vento que veio do céu. E diz mais, olha o versículo 3 que vai dizer, diz assim: e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Línguas de fogo, fogo, símbolo do Espírito Santo de novo. O que é o fogo? O fogo é iluminador, o fogo é aquecedor, o fogo, ele se alastra. Quando alguém está pegando fogo, fogo do Espírito, você fica perto dele, você pega fogo também. Ele vai contagiando, daqui a pouco está aquele clarão de fogo, aquele clarão de poder. A boa pergunta é, você está pegando fogo? Eu estava indo pregar num bairro bem perigoso aqui do Rio de Janeiro, tem muitos anos isso, e aí, eu falei, eu vou lá pregar e tal, era uma comunidade bem carente, bem perigosa. Aí, o pastor da igreja falou assim, pastor, não vem com o seu carro não, eu vou mandar a Kombi da igreja ali buscar, pode ser? Eu falei, mas não quer que eu vá? Não, a Kombi é melhor, porque a Kombi vem, o pessoal já conhece a Kombi da igreja, o senhor entra mais tranquilo. Eu falei, então tá bom, então eu vou na Kombi. Aí a gente estava ali, em Inhaúma, e paramos num sinal, e de repente, veio um rapaz, com um tabuleiro assim, cheio de doce, amendoim, essas coisas, e ele veio assim, correndo, virou na Kombi e falou assim, tem fogo aí? Tem fogo aí? E na hora, a impressão que dá é que ele estava querendo um isqueiro, alguma coisa para acender um cigarro, né? Só que ele estava com aquelas camisas mão comprida, abotoada aqui, abotoada aqui. Esse irmão é bleano, esse irmão é um irmão querido, é servo. Aí ele com um sorrisão, aquelas camisas assim, de obreiro, e ele fala assim, tem fogo aí? Irmão, tem que ter fogo do Espírito. Eu falei, legal, cara, legal. Eu falei, só um homem de Deus mesmo, né, num calor desse, no trânsito aqui, com um tabuleiro, feliz da vida, brincando, falando que ele tem fogo, e que ele quer ver fogo do céu. Meus irmãos, quem aqui tem fogo? Se você não está colocando fogo em ninguém, e você acha que você tem fogo, deixa eu te falar, você não é nem fósforo. Você me desculpa, cara. Se quem convive com você não ama mais a Deus, não busca mais a Deus, não serve mais a Deus, não se dedica mais a Deus, não se sacrifica mais pelas pessoas, você não está pegando fogo. Acorda, seu pavio acabou. Seu pavio acabou. Você está achando que você é fogo, só você é torcedor do Botafogo, é o único fogo na tua vida. Meus queridos irmãos, é fogo. Mas olha o que ele fala mais, no versículo 4, ele diz assim, olha que legal que nós temos aqui,
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Lá em Babel, os homens quiseram fazer uma torre, queriam que todos ficassem concentrados. Deus falou para se espalhar e encher a terra, e eles queriam fazer uma torre, e qual era o pensamento deles? Nós seremos memoráveis. Vaidade. Por causa da vaidade, Deus colocou confusão na língua, e eles não se entendiam mais. Então quem falava uma língua foi para um canto, quem falava outra língua foi para o canto, e aquilo separou. Em Pentecoste as línguas se unem. Em Pentecoste todo mundo escuta a mesma língua, e todo mundo escuta as mesmas coisas, porque no versículo 11 diz: os ouvimos declarar as maravilhas de Deus. As línguas aqui não é para vaidade, as línguas aqui não é para orgulho, não é para se achar mais espiritual, não, é para unificar e falar: aquilo que a vaidade separou, agora eu uno diante do amor do Espírito Santo de Deus. Aquilo que as vaidades prejudicaram, eu resolvo agora, e eu uno todos vocês numa mesma mensagem, a mensagem das maravilhas e do poder do Deus infinito. Meus amados irmãos, que coisa gloriosa que está acontecendo aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender: é decreto do céu a presença manifesta do Espírito Santo, não é coisa de homem. Quando tem um homem bancando o tal, vai durar pouco tempo, daqui a pouco vão ver que ele é nuvem passageira. Segundo lugar, que nós aprendemos sobre a presença manifesta do Espírito. A presença manifesta do Espírito gera milagres que atraem as pessoas. Quando o Espírito Santo vem, é derramado, se prepare para ver milagre. Agora, isso é muito sério. Por que é muito sério? Porque se nós queremos buscar o Espírito Santo, e se quando o Espírito Santo vem, milagres acontecem, isso significa que você tem que testar. Como assim? Os milagres vão acontecer a partir do momento que você se coloca como instrumento para o milagre. Esse ano tem que ter mais milagre na igreja que em todos os 18 anos de história da igreja. Por quê? Porque você vai usar a sua boca para profetizar, e para declarar, e para orar, e para clamar, para que gente seja curada, para que família seja restaurada, para que divórcio não aconteça, para que gente que está preso no vício do cigarro, um vício maldito do cigarro, 20 anos fumando, você vai falar assim: ó, eu vou orar agora, e você vai ficar com nojo do cigarro. Quando você fuma, se você fumar um cigarro amanhã, você vai ter uma sensação que você está fumando esterco, você está fumando fezes, você está fumando coisa nojenta, podre. Você vai ficar com nojo, vai dar um gosto ruim na sua boca. Eu vou clamar a Deus agora, e você vai orar com fé. E a pessoa, ela vai ser liberta do cigarro, e aí ela vai falar assim: cara, esse negócio funciona. Por quê? Porque o milagre aconteceu. Qual foi o milagre? Olha o versículo 6, o versículo 6 vai dizer assim: ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Imagina só, eu falo aqui, uma japonesa, uma coreana, um tailandês, uma vietnamita, uma italiana, uma sueca, e todo mundo aqui me ouvindo na sua língua natal. Doideira, foi milagre. O milagre nunca é ponto final, o milagre é só sinal do reino. O ponto final, o ponto fundamental é a pregação. Porque o milagre não salva. O que salva é a pregação da palavra. O milagre muitas vezes é ignorado. Você já orou por gente que estava, o cara bateu num caminhão parado na Avenida Brasil, estourou tudo, estourou os ossos todos,
estourou os órgãos todos, chance de vida 0,001%. A igreja orou, clamou, e o cara foi melhorando. Quando ele começou a falar, ele falou: eu vou lá na igreja agradecer. Ficou curado, nem aqui veio. Nem assim que acontece às vezes? Acontece, por quê? Porque o milagre não salva. O milagre é um sinal do reino, é uma sinalização. Para quê? Para ele procurar o reino. Então esse ano, cada um de vocês, olha para mim, olha para mim, cada um de vocês vai ter que ser um sinal do reino. Você vai pedir para ser cheio do Espírito Santo, e você vai se aventurar. Você vai orar e determinar, e falar: Deus, eu peço que isso aconteça na vida dessa pessoa, e você vai decretar o céu. Gente que é viciada em maconha, em cocaína, 15 anos, vai ser liberta numa oração tua. Esse é um ano do milagre. Por quê? Porque o milagre não é o fim. Se você não pregar depois, ele pega o milagre e joga fora. Mas o milagre é um sinal do reino. Então, quando o Espírito Santo vem, milagre acontece. Só que nós temos que testar. Gente, eu me lembro que quando eu estava indo para o seminário, eu nunca tinha tido uma experiência assim, de uma pessoa endemoniada. E eu já tinha visto meu pai libertando gente endemoniada, já tinha visto gente endemoniada sendo liberta por outras pessoas, mas eu mesmo nunca tinha tido uma experiência. Eu falei: pô, meu irmão, tem que ter essa experiência. Doido para encontrar um demônio. Falei: pô, você é pastor, como é que funciona? Como é que é esse negócio? Funciona mesmo para mim também? O poder do evangelho na vida da gente é muito maior do que qualquer demônio. É isso mesmo? Você quer saber, você tem que testar. Um dia escutei lá uns gritos lá, falei: ih, uma endemoniada. Corri lá, é hoje. Corri lá porque eu queria minha experiência. Eu estava doido para pisar na cabeça de Satanás. Falei: está vendo? Jesus aqui dentro. Corri lá, sai em nome de Jesus. Saiu. Falei: opa, funciona. Eu tenho o Espírito de Deus, que tem autoridade sobre qualquer demônio. Não é maravilhoso saber disso? Mas eu tive que testar. Eu me lembro no retiro, não sei se a pastora Mariana estava nesse retiro, caiu lá um ou dois meninos endemoniados lá. Aí alguém falou assim: chama lá os líderes. Aí os meninos falaram assim: chama não, irmão, é com a gente. É com a gente. Aí foram lá os meninos lá. Você estava, Mariana, nessa? Aí botaram a mão lá, sai em nome de Jesus, aleluia. Aí os demônios, puf, saíram. Aí quando os líderes chegaram: aí está precisando da gente? Não está precisando não, já resolvemos. Já resolvemos. Por quê? Porque eles queriam ter a experiência deles. Você tem que querer ter a sua experiência. Agora que alguém endemoniado, você, opa. Tem alguém só com a dor de cabeça, você deixa eu orar pela sua vida. E depois vou te dar Neusaldina. Agora, e esse aqui? Esse aqui é metástase. Eu vou pedir para eu orar, irmão. Você foge da oportunidade de ser o canal do milagre. Quando vem o derramamento do Espírito, o milagre vai acontecer. Não como reta final, mas como caminho. Quem está entendendo? Até porque esse milagre aconteceu, os caras ouviu na sua própria língua, teve gente que zombou. Versículo 13 diz assim: os caras estão falando isso aí, eles devem estar com vinho na cabeça. E teve uns que foram preconceituosos. No versículo 7 falou assim: esses galileus falando outro idioma, é ruim, hein? Como é que pode isso? Eles zombaram, porque falaram: não tem cultura inglesa aqui, não tem WhatsApp, não tem CCA, tem nada dos caras falando outra língua. Eles decoraram as frases só, eles debocharam. Muitas vezes as pessoas, elas vão depreciar o milagre. Mas em terceiro lugar, o que a gente aprende sobre a presença manifesta de Deus na cidade? A presença manifesta do Espírito gera
o enchimento do Espírito Santo. Olha o versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Aqueles discípulos já eram salvos? Já eram crentes. Eles não se converteram naquela hora. Eles faziam parte do grupo de Jesus. Jesus falou: fiquem aqui me esperando que eu vou mandar o Espírito Santo. Então, Efésios 1,13 diz o seguinte: quando recebeste o Espírito, quando crestes em mim, fostes selados com o Espírito Santo. Ou seja, quando você crê em Jesus, o Espírito Santo sela você, ele entra em você, ele habita em você. Ele é o quê? Residente. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você pega a sua vontade, os seus desejos e subjuga a esse Espírito residente. Ele passa a ser o quê? Presidente. Tem muita gente na igreja que entregou a vida a Jesus, até vai para o céu, mas ele não se deixou dominar pelo Espírito, ele não se deixou encher pelo Espírito, ele não lê Bíblia, ele não ora, ele não busca a face de Deus, ele não fala: Deus se revela para mim, ele não clama a Deus, ele falta culto por qualquer coisa, ele não interage com a igreja, ele não procura servir, porque Deus se manifesta na sua vida também no seu serviço. Então o que acontece? Ele nunca tem um espírito presidente, o Espírito nunca domina a vida dele. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele vai para o céu, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele traz o céu. Ele traz o céu. Aonde ele chega, ele traz o céu. Você já teve a sensação de chegar no lugar e trazer o céu? O céu chegou porque você chegou, a glória chegou porque você chegou, o ambiente mudou, o coração mudou, as pessoas mudaram, o jeito mudou, porque você chegou, você traz o céu. Meus irmãos, é isso que Deus quer para cada um de nós, é isso que Ele quer fazer. Teve um homem de Deus chamado John Wesley. John Wesley já era pastor. No século XVIII, ele foi para os Estados Unidos como missionário, e ele foi pregar entre os índios. Ficou frustrado, não deu em nada o trabalho dele. Quando ele estava voltando no navio, decepcionado, frustrado, sem saber se ele mesmo era convertido, ele encontrou um grupo de irmãos moravianos, alguns irmãos muito tementes a Deus da Alemanha. Esse grupo dos moravianos, eles tinham uma reunião de oração 24 horas por dia, durou 100 anos essa reunião, gente de muita oração. E aí veio uma tempestade, pensa numa tempestade terrível, e todo mundo desesperado: caramba, nós vamos naufragar. E os moravianos tranquilos, cantando, conversando. O Wesley ficou assustado com aquilo, foi lá falar com eles: vocês não estão preocupados não? Ele falou: não. Mas suas mulheres e seus filhos não estão nervosos? Nem um pouco, ninguém aqui tem medo de morrer. Ele ficou muito assustado com aquilo. Meses depois, acho que quase 2 anos depois, ele encontrou com um líder, um dos líderes do movimento dos moravianos. Nesse encontro, esse irmão falou sobre o Espírito Santo para o Wesley, e o Wesley teve uma experiência de ser cheio do Espírito Santo. A partir daí, irmão, ninguém segurou o homem. A partir daí, ele começou a abrir células, que nem a gente tem aqui na igreja. E essas células começaram a orar muito e a pregar muito. E a coisa foi se multiplicando. E as células foram se multiplicando e crescendo. E ele influenciou tanto a Europa como os Estados Unidos, com o chamado movimento do metodismo, que gerou a igreja metodista. Um outro homem fera, chamava-se George Whitefield. Esse camarada é da mesma época que o Wesley. Pensa num cara que pregou 30 anos, 1000 sermões por ano, ele.
Só que tem um detalhe, não tinha som naquela época não, não tinha os microfones que eu estou usando aqui agora não. E sabe onde que ele pregava? Ele pregava na rua. Um dia ele estava pregando, eu não me lembro se foi Filadélfia, acho que foi na Filadélfia, ele pregando, 8.000 pessoas de manhã, 14.000 pessoas de tarde. Ele pregava no gogó e todo mundo ouvia. Numa das suas pregações, o restante das pessoas ficaram do outro lado de um lago. Ele falava, a sua voz ecoava sobre as águas, e chegava do outro lado, e as pessoas a 2 milhas dele, ouviam a voz do Espírito e se convertiam. Irmãos, é o sobrenatural, por quê? Porque era um homem cheio do Espírito Santo. Um dia, esse homem, ele encontrou com um grupo de pessoas, e as pessoas começaram a chorar, viraram para o Whitefield e falaram: moço, fala para a gente o que o senhor tem para dizer. E ele falou de Jesus, só a presença dele contagiava. Gente, é o que Deus quer para cada um de nós. Pastor, mas como é que eu vou ser uma pessoa tão espiritual, se eu sou empresário, se eu trabalho numa empresa, se eu sou profissional liberal? Gente, nós temos que arrebentar mesmo em tudo, nós temos que ganhar dinheiro, multiplicar os negócios, meter bronca, vender, bater as metas, vamos lá, e é nessa oportunidade que nós vamos revelar o quanto o homem cheio do Espírito Santo é vencedor em tudo que bota a mão. Aí que nós vamos testemunhar mesmo, aí que nós vamos glorificar a Deus mesmo. O cara fala assim: rapaz, o cara é cheio do Espírito Santo, um homem cheio de poder, um homem que ora, os milagres acontecem, um homem que pede o Espírito Santo para tomar a vida dele, e ainda uma fera no trabalho, uma fera para multiplicar resultado, uma fera para empreender, uma fera para conquistar, e uma fera como generosidade para abençoar. É isso que muda a cabeça dos caras. Os caras ficam malucos, falam: rapaz, o cara arrebenta, o cara se dá bem, o cara cresce, e o homem de Deus, e eu bancando esperto, e as coisas não acontecem comigo, e eu arrumando dinheiro nos esquemas, e sem paz, e esse homem é um homem de Deus, abençoa todo mundo, e parece que a bênção procura ele. Em último lugar, irmãos, que a gente aprende sobre a presença manifesta do Espírito. A presença manifesta do Espírito leva a uma pregação cheia de poder. A manifestação do Espírito, a presença manifesta do Espírito leva a uma pregação cheia de poder. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes a gente fala de Jesus, a gente fala sem expectativa, a gente fala pensando assim: será que vai dar certo? Será que vai gostar? Será que vai lá na igreja? Será que vai lá na célula? Será que vai ficar sem falar comigo? Mas olha o que aconteceu aqui, a pregação aqui, que foi a pregação de Pedro, começa no versículo 14, vai até o versículo 41, eu não vou ler o texto todo agora. Essa pregação é uma pregação revestida de poder. Nós temos que pregar, já pregar na autoridade, vendo o milagre de transformação da vida da pessoa. A gente tem que pregar crendo que a alma da pessoa será quebrantada com a tua voz. Foi o que aconteceu com Pedro. Mas que pregação foi essa do Pedro? Primeiro, foi uma pregação cristocêntrica. O Pedro falou, se você ler capítulo 2, 14 a 41, você vai ver que ele fala da vinda de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da exaltação de Jesus, do senhorio de Jesus sobre os demônios. Ele apresenta um Cristo poderoso, um Cristo infalível, o único que pode mudar a vida da gente. É por isso que a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, só Cristo. Ele prega a Cristo, ele não prega a igreja, ele não prega vem para o culto, ele prega vai para Cristo. Cristo é que transforma. Agora olha o que acontece,
Quando ele acaba de pregar, o coração deles derrete. Olha o versículo 37. No versículo 37, nós lemos algo maravilhoso. Quando ouviram isso, olha, gente do mundo inteiro, hein? Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que faremos? Eles já chamaram de irmão, eles já falaram assim: a gente quer ser do time, a gente quer ser da igreja de Jesus. Irmão, o que a gente faz? Já entendemos, Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, veio ao mundo, morreu numa cruz por mim. O que eu faço agora? O que eu faço? Me fala, pelo amor de Deus, me fala, o que eu faço? Aí Pedro fala no versículo 38, olha que coisa linda. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Olha o que Pedro fala: amigo, o que você tem que fazer? Duas coisas. Primeiro, tem a ver com o seu passado, a outra tem a ver com o seu futuro. O que tem a ver com o seu passado? Arrependa-se. Você tem que zerar essa conta, você tem que se arrepender, porque só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você admite que você é pecador? Vocês admitem que vocês erraram? Vocês admitem que vocês ignoraram Deus em muitas de suas decisões? Vocês admitem que vocês agiram pela sua carne, pela sua vontade, ignoraram a palavra de Deus muitas vezes? Vocês admitem que feriram pessoas por causa do egoísmo, da vaidade de vocês? Vocês admitem? Eles falaram: a gente se arrepende. Aí falou: o passado está resolvido, agora vamos falar do futuro. Legal, né, cara? O evangelho é maravilhoso. Vamos falar do futuro. Vocês vão receber agora a promessa do dom do Espírito Santo. O Espírito Santo agora vai habitar vocês. Vocês resolveram o passado de pecado, e vocês agora vão treinar com o Espírito para o futuro, e vão viver uma nova vida, um novo tempo. Gente, o evangelho faz coisas incríveis. A moça foi abusada na infância, foi abusada pelo pai, foi abusada pelo tio, foi abusada pelo primo. O que ela botou na cabeça dela? Eu não valho nada, eu sou um instrumento de uso dos outros. Então, já que eu não valho nada, eu vou meter o pé na jaca, eu vou transar com todos os namorados que eu puder, eu vou encher a cara, eu vou me drogar, eu vou viver o mundo, porque eu não valho nada mesmo. Então, eu estou predestinada a viver uma vida incoerente, uma vida louca. E muitas moças que foram abusadas começaram a se abusar, se permitiram abuso em relacionamentos. Por quê? Porque ficaram martirizadas pelo abuso que sofreram lá. Aí, um dia, essa moça que se prostituiu, que aprontou todas, ela encontra com a moça da igreja. Elas estão no ponto de ônibus, e a moça da igreja fala para ela: tudo bem? Ela olha para a moça com a roupa muito bonitinha, muito decentezinha, até estranha. Ela fala: tudo bem. Aí a moça fala assim: posso te perguntar uma coisa? O quê? Você é feliz? Ela fala: ô garota, está se metendo muito na minha vida, mas deixa eu te responder, como é que eu posso ser feliz com a vida miserável que eu vivi desde a minha infância? A moça fala assim: pois é, eu vi que você estava triste aqui, vi até que você rolou uma lágrima no seu olho, você me perdoe me meter na sua vida, mas eu queria te falar uma coisa: você é linda, eu conheço alguém que te ama demais. Ela fala: moça, para de falar besteira, ninguém nunca me amou, eu fui abusada a vida inteira. Ela fala: não, eu conheço alguém que te ama demais, e ele que me mandou falar com você, que ele te ama, e que ele quer te dar uma nova vida. Ela fala: de quem você está falando? Ela fala: de Jesus.
Ah, já ouvi falar desse Jesus aí, mas acho que não muda nada não. Fala, muda sim. Ele muda a sua vida, Ele muda seu olhar, Ele limpa a sua história, Ele ressignifica a tua vida, Ele te dá um novo rumo. O que você fez é coisa do passado, porque a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele faz um novo caminho para você, Ele te coloca no altar, Ele coloca você como uma princesa dEle. A moça começa a chorar e fala, mas como que eu faço? Ela fala, se arrependa do que você fez, se arrependa do que você permitiu que acontecesse na sua vida, pela sua incompreensão das dores que você viveu. Ela fala, eu me arrependo. Ela fala, então aceita Cristo como Senhor da sua vida. A moça aceita, ela se sente agora perdoada. Vai chegando no ponto de ônibus, um dos homens que abusava dela, um dos homens que se deitava com ela, ele vai chegando querendo botar a mão nela, falou, eu sou de Jesus agora, é um novo caminho, as coisas velhas foram, eu me sinto renovada, eu sei que alguém acredita em mim, e se uma pessoa acredita em mim, eu pensei que ninguém acreditava, se uma pessoa acredita em mim, então eu vou acreditar em mim. Quem faz isso? O Evangelho. O Evangelho, só o Evangelho faz isso, gente. É o poder do Espírito Santo. Pega alguém do nada e coloca no tudo, pega alguém na destruição e coloca no progresso, pega alguém desiludido e coloca na esperança. É o Evangelho. E a gente calado, e a gente sem pregar esse Evangelho, a gente tímido, quase não fala para ninguém, não ora por ninguém, não pede milagre na vida de ninguém, não declara poder de Deus na vida de ninguém. Está errado, gente. Deus quer mudar isso hoje, Deus quer reconfigurar isso hoje. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Ah, pastor, queria que você fosse lá pregar para o meu amigo. Ah, pastor, queria que você fosse no meu casamento. Ah, pastor, queria que você fosse na minha festa. Pastor, queria que você fosse no meu churrasco. Pastor, queria que você fosse na minha empresa. Gente, essa obra é de todos nós. Cada um de nós tem que ir. Cada um vai para um canto e o Evangelho vai mudar todos os cantos. Cada um vai para um canto e o Espírito vai atuar em todos os cantos. Queria te convidar a curvar sua cabeça e perguntar o que você quer fazer. Você quer mudar a cidade? Você quer mudar o poder das trevas? Você quer viver um Evangelho puro, consagrado, um Evangelho com o Espírito Santo presidente? Nós estamos no início do ano, melhor época para a gente fazer isso. Começar um ano novo, um jeito novo, uma história nova. Curva a sua cabeça e faz uma oração aí. Começa a falar, Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, muda o meu coração. Espírito Santo, inflama a minha vida, coloca o teu fogo em mim, porque eu quero ter fogo em todo lugar que eu for. Onde eu chegar, vai chegar o avivamento. Onde eu chegar, vai chegar o poder de Deus. Começa a clamar, fala para Deus, Deus, eu às vezes sou meio crítico, às vezes sou meio nervoso, às vezes sou meio agressivo, às vezes sou meio impaciente. Senhor, eu quero ser dominado pelo teu Espírito. Quero que as pessoas vejam o fluir da tua presença na minha vida, na minha forma de falar, de agir, de reagir. Quero ser um empreendedor tomado por ti, quero ser um empregado tomado por ti, quero ser um funcionário tomado por ti, quero ser um profissional liberal tomado por ti. Eu quero que as pessoas notem que a tua glória domina a minha vida. Muda a minha história, Senhor. Enche-me com a tua presença, Senhor. Senhor, eu quero esquecer o que me atrapalha, eu quero jogar fora o que me paralisa. Eu quero parar de querer mostrar que eu tenho razão o tempo inteiro. Eu quero viver o Evangelho. Eu quero ter paz no coração. Você tem que ser cheio do Espírito. Eu estou falando para você porque eu também quero. Estou falando para você o que é uma luta para mim também. Ninguém aqui é melhor que ninguém não. Estamos no mesmo barco, mas nós temos que ser mais espirituais.
E ser mais espiritual não significa ser menos empreendedor, ser menos consciente da nossa batalha do dia a dia, não. Só que a gente bota o Espírito à frente de cada causa da gente. Agora tem uns gatilhos, tem gatilho que te empurra para o pecado. Qual é o teu gatilho? Talvez a internet, que aparece lá uma cena, uma foto, um negócio, que pronto, já vai degringolando tua cabeça. Talvez sejam umas amizades, tem um grupo de amigos seu que não te faz bem, os caras falam umas coisas que te motivam a ir para outro caminho. Talvez o seu problema seja a galera da pelada, porque naquele grupo da pelada o pessoal posta os negócios lá no grupo, que não é legal. Eu era de um grupo de pelada, começaram a postar uns negócios, eu era um grupo de pelada, começaram a postar mulher pelada. Eu saí do grupo, porque não dá, a cabeça deles está em outra direção, eu não quero esse caminho. Todo homem acha bonito mulher pelada, mas mais bonito é ser santo, mais bonito é amar a Deus, mais bonito é ser puro. Então sair do grupo, pronto, você tem que sair de alguns grupos. Ah não, porque eu não quero ficar longe da galera. Tem que ficar, porque para você não está fazendo bem, ponto final. Santidade não se negocia. Mas eu quero terminar agora falando para você que quer começar uma nova vida com Jesus. Tem gente aqui hoje que quer abrir o coração e falar: Jesus, a partir de hoje o Senhor que reina, o Senhor que manda na minha vida, a partir de hoje o Senhor que dirige a minha história, e eu quero te ajudar a fazer isso. Se você quer entregar sua vida a Jesus e pedir que o Evangelho domine a sua vida, que o poder de Deus domine sua vida, seus negócios, seus trabalhos, sua família, seus relacionamentos, se você quer Jesus à frente da sua história, então eu quero te ajudar numa oração. Faz uma oração comigo. Você que está em casa, na internet, você está em culto com a gente. Então presta atenção nisso e ora comigo. Você quer começar uma nova vida com Jesus? Diga assim, tanto aqui quanto na internet: Santo Deus, eu peço perdão dos meus pecados, peço que o Senhor mude a minha vida, peço que o Senhor mude a minha história. Por favor, Senhor, não me permita escolher o que não vale a pena. Eu quero ouvir a Tua voz para cada decisão que eu vou tomar em 2022. Senhor, faz com que os traumas, decepções, qualquer coisa de ruim que o passado fez na minha vida, que seja removido agora, porque eu quero viver um novo sonho contigo, e eu quero te servir, e eu quero que as pessoas vejam Jesus na minha vida, pois é no nome de Jesus que eu oro, entregando o meu coração ao domínio de Jesus, e é no nome dele que eu oro, amém.